Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 8. Vou ler 6 versículos, tá? Do capítulo 8, versículo 1. Coloquei um tema nesta mensagem, nesta manhã, que é lições do deserto. Lições do deserto. Porque o deserto, todos nós passamos, né? Tem até alguns clichês evangélicos, né? Você pode até me ajudar a pregar, né? Às vezes a gente fala assim, estou na caverna também, né? Estou na prova, estou na luta, estou no deserto, está passando vento, né? Tantas coisas, né, que a gente passa, que a gente usa esta palavra que significa o deserto que nós enfrentamos. E nós vamos falar sobre este povo, aqui na minha versão, na King James, tem o título, Deus disciplina os seus filhos. Diz assim o versículo 1, só até o 6, tá? Portanto, tendes cuidado de obedecer de todos os mandamentos que hoje vos ordeno, cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. Trazei, sempre viva em tua memória, a maneira como Yahvé, o Senhor teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizeis todas as intenções do teu coração, se estavas decidida a obedecer aos seus mandamentos ou não. Versículo 3. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome, e te alimentou com um maná que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco os teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, o teu Deus, te educava, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos de Yahvé teu Deus, para que andes nos teus caminhos e aprenda a amá-lo reverentemente. Amém. Depois a gente pode até esticar um pouco, tem outros textos que Deus colocou aqui no meu coração. Mas deserto na vida de todas as pessoas, todos os seres humanos. Porque se deserto é como nós falamos agora no início, que deserto é luta, deserto é dificuldade, deserto é problema, deserto é prova, deserto muitas das vezes pode ser uma enfermidade que eu estou passando, que eu estou enfrentando, deserto pode ser um problema que eu tenho que enfrentar durante a semana, uma causa na justiça, deserto pode ser uma porta de emprego que ainda não se abriu, pode ser um problema na família, no casamento, um problema entre irmãos. Deserto pode ter uma infinidade de nomes que nós podemos dar. Por que eu estou falando isso? Porque o deserto na vida do cristão é inevitável. Na vida de todo ser humano é inevitável. Porque desde o dia, foi falado aqui de Eva, né, na igreja, a primeira mulher, né, que entrou. Desde que o homem, o casal saiu ali do jardim do Éden, ele já tem passado por problemas, né? Porque Deus já disse para Adão, com o suor do teu rosto, comerás do pão, né? Deus disse para Eva, agora com dores darás à luz. E o ser humano ali, desde que ele saiu daquele jardim, que a humanidade é a humanidade, ela vem passando, ela tem passado por dificuldades, por problemas, que enquanto nós estivermos aqui nesta terra,
nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade caída. Aliás, nós somos seres caídos, pecadores, que estamos sendo regenerados por Deus a cada dia, né? Graças a Deus por isso, porque quando nós conhecemos a Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos esta oportunidade de nascer de novo, de poder viver uma nova vida, e nós somos transformados mediante a palavra do Senhor. Mas desertos são inevitáveis, dificuldades são inevitáveis, uma hora ou outra você vai passar. Pode ser que um momento você está ali feliz, comemorando uma vitória, comemorando ali um presente que Deus te deu, e você se alegra, né, por aquele momento, e isso é bom, você tem que se alegrar mesmo, e aproveitar a cada segundo que você tem de comemorar, porque a luta, ela vai vir, as dificuldades, elas vão vir. E para você entender nesta palavra que nós lemos, este deserto, ele foi permissão de Deus. É Deus quem permite o deserto nas nossas vidas. Porque nós lemos aqui no texto que para o povo, logo no versículo 1, para o povo conquistar aquela terra, né? Ali na metade fala, para que entrais e possuais a terra, que sob juramento prometeu aos vossos antepassados. Aquele povo, para receber aquela terra, eles teriam que primeiramente obedecer os mandamentos do Senhor. Mas, para eles chegarem na terra prometida, quando eles saíram do Egito, no meio, entre Egito e terra prometida, Nova Canaã, ali no meio, vou fazer um círculo aqui para os irmãos entenderem, Egito, círculo, terra prometida, tinha um deserto. E este deserto eles teriam que passar. E deserto na vida do cristão é um lugar de passagem. Porque às vezes você passa por um deserto, você alcança os seus objetivos, depois vem outro deserto, você passa por ele e alcança os seus objetivos. E deserto é um lugar que nós temos que passar, ora, vira e mexe nas nossas vidas. Alguém pode estar pensando, muitas vezes, Senhor, eu passo o deserto na minha vida. Outros podem até falar assim, puxa, eu passo pelo deserto desde que eu nasci. Quando eu penso que eu já saí do deserto, eu dou um passo, já vem outro deserto, e eu tenho que enfrentar este deserto. Só que, para os irmãos entenderem, deserto na vida do cristão, ele é passageiro. Ele é um lugar que você passa para alcançar uma vitória. E para os irmãos entenderem, se a gente for lá no Novo Testamento, até Jesus passou pelo deserto. Só que o deserto de Jesus foi quanto tempo? Quem pode me dizer? 40 dias. O deserto de Jesus foi 40 dias, porque ele foi batizado, né, ali por João Batista, e ele foi para o deserto, e durante 40 dias ele foi tentado pelo inimigo. Só que o deserto ele é algo interessante, porque o deserto, na vida de cada um, ele vai se comportar de uma maneira. Só que o Espírito Santo ele traz aqui ao meu coração, o deserto na vida do cristão ele é inevitável. Mas o tempo que eu passo no deserto vai depender da minha obediência. Porque o deserto na vida de Jesus foi 40 dias. E ele não pecou, ele não errou, ele confrontou o inimigo pela palavra e ele venceu. Então o deserto na vida de Jesus, digamos assim, foi encurtado, durou apenas 40 dias porque ele obedeceu. Mas aqui nesse texto que nós lemos no versículo 2 que diz assim, trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por o caminho no deserto durante estes 40 anos. Então, se na vida de Jesus o deserto durou 40 dias porque ele foi obediente,
Na vida deste povo que saiu do Egito, se tornou 40 anos, porque eles foram desobedientes. Se Jesus foi obediente e passou 40 dias, o povo no deserto foi 40 anos, porque eles desobedeceram a ordem do Senhor. Porque naqueles 40 anos, se a gente for estudar, o Espírito Santo ele vai trazer aqui aos nossos corações uma viagem que era para durar semanas, ou poucos meses, ou como diz a palavra, que Moisés levantou ali aqueles 12 espias para ver a terra prometida, porque eles não conheciam. Lembrando que eles estavam ali no Egito durante 400 anos, eles não sabiam o que era a terra prometida. Mas a promessa de Deus havia sido feita lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, a promessa foi feita para José, e chega Moisés. Então, quando Deus liberta o povo do Egito, e o Senhor o leva até a terra prometida, antes dele conquistar, Moisés tem a direção ali de mandar aqueles espias, e durante 40 dias aqueles espias andam por aquela terra, e eles começam a ver, realmente a terra ela mana leite e mel, realmente tem riquezas nessa terra, ela tem água, ela tem frutos. Diz que um cacho de uva que foi colhida ali naquela terra, teve que ser trazida por 2 homens ali num varal nos seus ombros, porque as uvas eram gigantes, eram grandes. Mas quando eles chegaram ali no meio do povo, para dar ali o relatório, o que aconteceu? 10 deles disse: olha, realmente, a terra que o Senhor nos mandou a averiguar, é terra que mana leite e mel, mas contra este povo nós não poderemos avançar, porque eles são maiores do que a gente. Ali tem os anaquins, são os gigantes, eles são maiores, a gente parece gafanhotos na frente deste povo. E eles são numerosos demais, nós não vamos conseguir conquistar a terra prometida. Aí diz a palavra que 2 deles foram 10 contra e 2 a favor. Josué e Caleb rasgaram as suas vestes ali e começaram a clamar para aquele povo: por que vocês estão desobedecendo ao Senhor? E Caleb até fala: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar e nós vamos possuir aquela terra, porque Deus é fiel. Só que mediante esta reclamação, mediante esta murmuração, aquela caminhada que seria de alguns dias, se transformou em 40 anos. E diz a palavra que nesses 40 anos, nós estamos ainda no versículo 2, na parte B, diz assim: para vos tornar humildes e provardes, a fim de que exteriorizeis, porque vocês tragam para fora todas as intenções do coração, se estavas decidido a obedecer os mandamentos ou não. Então Deus permitiu aquele deserto, e preste atenção, porque isso acontece nos dias de hoje. Eu disse para você, e eu vou repetir, eu até falei que isso é interessante, né? Que quando a gente tem mais oportunidade de pregar, a gente repete algumas coisas e repete de propósito. Que o deserto na sua vida, ele pode ser abreviado, mas ele pode também ser esticado o tempo. Porque a maneira como eu me comporto no deserto, a maneira como eu exteriorizo, né? Está o versículo 2 aqui. Exteriorizastes é você trazer para fora todas as coisas que estão, intenções que estão no teu coração, porque o deserto faz isso. Tem pessoas que estão na prova e começam a reclamar, não é? Tenho certeza que não era só o povo do deserto, é o povo do deserto aqui também. Né, povo do deserto? Quem está no deserto aí? Dá glória a Deus, aleluia. É o povo do deserto aqui também. Então nós também somos o povo do deserto, né, irmão Ricardo? E às vezes a gente está na luta, a gente está no deserto,
E a gente exterioriza coisas que estão no nosso coração como: sabia que não ia dar certo, sabia que eu não ia conseguir, a minha vida não muda, a minha vida é sempre a mesma coisa. E a reclamação na vida do cristão é da mesma forma como era naquele povo lá no deserto. Porque se a minha boca for aberta para ficar resmungando, reclamando, questionando, murmurando, infelizmente eu tenho que te dizer que o teu deserto será prolongado. E no deserto, a gente precisa entender, como diz no versículo 3, que o Senhor, pode pôr o versículo 3, Ele te humilhou. Quem foi que humilhou o povo? Deus. Foi o inimigo? Não, foi Deus. Deus te humilhou e fez com que você sentisse fome. Interessante isso, né? E quando o povo teve fome, e essa fome não foi vários dias, foi um dia, né? Aquele povo começou a reclamar: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou lá da casa da servidão? Porque ali nós tínhamos pepinos, né? Nós tínhamos alhos, repolhos, cebolas, né? Fico imaginando o hálito daquele povo depois de tudo isso, né? Mas era isso. E Moisés, diz a Bíblia que Moisés era o homem mais humilde da terra. Ele orou a Deus, e Deus falou para ele: olha, vai ser o seguinte, todo dia de manhã vocês vão levantar, vocês vão sair no deserto, e vocês vão começar a colher o que eu vou derramar dos céus. Por isso que a Bíblia fala de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E eles começaram a colher um maná. Está vendo aqui em cima, escrito maná. Sabe o que significa maná em hebraico? Significa, que é isso? Porque eles saíram lá no campo para colher o maná, e eles começaram a recolher aqueles, parecia um algodão, né? Alguma coisa nesse sentido. E eles começaram a colher aquilo, eles olharam na sua mão e falaram: maná, que é isso? E às vezes na nossa vida é da mesma forma. Porque a gente pede uma provisão de Deus, né? Deus faz isso na minha vida, e Deus manda algo. E quando Deus manda algo, você coloca ali na sua mão e você fala: que é isso? Que é isso que o Senhor está dando? Mas o Senhor deu maná para eles, e o Senhor falou: ó, de segunda a quinta, vocês vão escolher uma porção, vocês vão escolher aquela porção que dá para vocês comerem no dia. Então, eu tenho a minha família de 4 pessoas, vocês vão pegar 4 porções. E eles pegavam aquele maná, disse até que parecia aquele algodão coentro, e eles pegavam, eles assavam bolos, faziam ali os seus pão e eles comiam. E diz a Bíblia que era adocicado, tinha sabor de mel. Você comia aquele pãozinho, tinha gosto de mel, era doce, devia ser uma delícia, né? Para sustentar aquele povo 40 anos, imagina você, 40 anos comendo a mesma coisa, né? E ficar forte, diz aqui a Bíblia que os pés não se inchavam, né? Que eles tinham vigor comendo apenas este maná. Que é isso? Que é isso, Deus? E na sexta-feira, eles tinham que colher porção dobrada, né? Porque no sábado eles não podiam trabalhar, e no sábado eles tinham que colher porção dobrada. Só que o povo era terrível, porque diz que logo na primeira vez eles já colheram mais, porque falava assim: não, na terça, né, Jonathan, eu não quero trabalhar direito, eu vou pegar o dobro, né, o triplo, né, eu vou pegar para a semana inteira, encher a casa de maná. Eles comiam no dia, dava tudo certo, no outro dia apodrecia, estragava tudo, porque a ordem de Deus era para colher um dia. Viva cada dia de uma vez. Porque às vezes a gente fica preocupado com o dia de amanhã, né? Jesus fala isso: o que comeremos, o que vestiremos, né? E Jesus fala: olha para os lírios, observe, se Deus cuida deles, você acha que Deus não vai cuidar da sua vida também? Aí diz no versículo 4 que as vestes que eles usavam não se envelheceram, tampouco os pés incharam durante aqueles 40 anos de caminhada. Só que se você perceber aqui esta passagem que nós lemos,
ela foi escrita no finalzinho dos 40 anos no deserto. Diz os historiadores, e você pegando ali as datas que tem ali em Deuteronômio, as datas em hebraico, vai dar uma data de 2 meses, mais ou menos 2 meses, que Moisés chamou aquele povo e instruiu eles. Deuteronômio significa isso, segundo a lei, retransmissão da lei, alinhar novamente a lei no coração de todo o povo. Porque aquele povo que estava murmurando no deserto, diz a palavra que de 20 anos para cima, a maioria já tinha morrido. E aqueles filhos que eles falavam, olha, nossos filhos vão perecer no deserto, de 20 anos para baixo, aqueles filhos, hoje com 20 anos, passou 40, já tinha 60, né? Já tinham crescido, já tinham tido os filhos, segunda, terceira geração no deserto, havia muitas crianças, mas nesse finalzinho ali para conquistar a terra prometida, Moisés chama todo aquele povo, e Moisés fala para aquele povo, olha, vocês precisam colocar esta lei, por isso que fala, olha, no versículo 2, sabe, traze sempre viva em tua memória. No versículo 5 fala assim, ó, reconhece no mais íntimo do teu ser que Yahvé, o teu Deus, te educava. E obedece, versículo 6, obedece os mandamentos de Yahvé teu Deus, para que andais nos caminhos e aprendais a amá-lo reverentemente. E é interessante isso. Porque a palavra do Senhor, da mesma forma, ela precisa estar na nossa mente, ela precisa estar no nosso coração, e ela precisa exteriorizar aquilo que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, isso é científico. A gente pensa, né, que a gente engana as pessoas só com palavras. Está bem, irmão? Sim, está tudo bem. Mas aquilo que você fala é mais ou menos 30% da verdade. Porque 70% restante vai estar naquilo que você, a maneira como você olha, a maneira como você cumprimenta, a maneira como você anda. Porque tem que ser alinhado. Não adianta você falar, está tudo bem, mas os seus ombros estão caídos. O seu olhar está como diziam, não sei se ainda existe essa gíria, né, de peixe morto, né? Olhar de peixe morto. Porque você conhece. E quem estuda um pouquinho, né, principalmente psicologia, de comportamento, sabe. Porque às vezes a pessoa fala, irmão, estou contigo. Só que o olhar já está olhando ali, né? Você sabe que não está. Porque o seu corpo, a sua palavra, a sua voz diz uma coisa, mas o seu corpo diz outra coisa. E a gente vê isso aqui na palavra. E como estava ali no finalzinho, né, para eles entrar na terra prometida, alguns versículos, por exemplo, o versículo 9, se você tiver ainda, diz assim, vocês vão entrar numa terra, e nessa terra não faltará pão, e não sentireis falta de nada. Olha, vocês vão entrar numa terra onde as rochas têm ferro, onde podereis extrair cobres da colina. Deus estava falando ali para Israel, olha, vocês vão entrar numa terra que vocês vão ser uma superpotência. Porque uma nação que tinha ferro, que tinha cobre, imagina, 3.400 anos atrás, era uma superpotência, e Deus estava falando, olha, eu vou dar tudo isso para vocês. Por quê? Porque vocês passaram pelo deserto. Vocês não precisavam morrer no deserto ou viver eternamente no deserto. Mas o deserto tem uma hora, por mais que eu prolongue essa minha estadia no deserto pela minha não confiança na palavra do Senhor, uma hora vai passar, porque Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele vai dar ferramentas, Ele vai dar estratégias, e no deserto você vai ter experiências gloriosas da parte de Deus. Porque no deserto,
Eles viveram milagres. No deserto eles viram o mar se abrir, eles comeram maná que desciam dos céus. Quando eles queriam carne, Deus mandava as codornizes para o povo. Deus livrou ele de escorpiões, de serpentes. Durante o deserto, Deus não abandonou a vida deles nem um dia sequer, porque durante o dia no deserto escaldante, Deus mandava nuvem que estava na cabeça deles, fazendo sombra, e à noite no deserto, quando a temperatura chegava a 0 graus, ou abaixo de 0 graus, Deus mandava a coluna de fogo, mandava ali um aquecedor dos céus para ele, e quando aquele povo caminhava no deserto, eles aprenderam a guerrear, eles aprenderam a lutar, eles aprenderam a se comportar, eles aprenderam a ter leis. Irmãos, a Bíblia Sagrada começou no deserto, porque os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos no deserto. Então no deserto, Deus manda a bússola, Deus manda o direcionamento, Deus manda o GPS, porque a nuvem era o GPS. Quando estava ali no tabernáculo e a nuvem se levantava, era hora de desmontar tudo e acompanhar a nuvem. Porque Deus estava mostrando exatamente o caminho que eles tinham que andar. E na sua vida é da mesma forma. Procure agora no teu coração, vê se o Senhor te abandonou, vê se você foi desprovida. Você pode ter passado por várias dificuldades, problemas sem fim, mas o Senhor, Ele está contigo em todos os momentos. E se você aliás, eu sei que tem muita gente que crê, todos nós cremos na palavra, mas se nós começarmos a aplicar esta palavra no nosso coração, nós vamos viver, irmãos, grandes vitórias nas nossas vidas. Então, a partir de hoje, mude aquilo que você fala, mude o seu comportamento, porque Deus quer trazer para fora aquilo que está no teu coração. Só que eles iam conquistar a terra prometida. Só que no versículo 11, olha que interessante. Contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não te esqueças. Aí no versículo 14, diz assim, olha, quando você estiver em plena paz, conquistado tudo, ter o que comer, estiver construindo as tuas casas confortáveis, né? Diz ali no versículo 12, né? E habitados nela, no versículo 14 diz, para que o seu coração não se ensoberbeça e venha te esquecer. Aí o versículo 18 diz, antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque Ele te dá força e capacidade para produzir riqueza. Quem que te dá capacidade para produzir riqueza? Deus. Aí o versículo 9 diz, se te esqueceres do Senhor teu Deus. Por que tantas vezes Deus fala aqui nesse texto, só no capítulo 8, para não se esquecer? Porque nós nos esquecemos. Às vezes é Deus dá uma bênção, você recebe aquela bênção, a primeira coisa que você faz é deixar de agradecer, é deixar de vir da igreja. Já reparou isso? Teve casa que a pessoa vem, pede oração, Deus dá a bênção, nunca mais aparece. Te esqueceres. Então, a gente tem que tomar cuidado no nosso coração para nós não nos esquecermos. Porque nós somos como este povo do deserto. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós temos uma direção certa. A nossa direção certa é a terra prometida, é a Nova Jerusalém. Então nós temos que andar com os nossos pés aqui na terra, mas a nossa mente tem que estar nos céus. Nós temos que viver como se a eternidade, isso é trazer venha o teu reino. É como se a eternidade ela já está dentro de você, porque aquilo que Deus colocou dentro do seu coração é eterno. Só que nós somos este povo e todos nós precisamos aprender dentro de casa, é no emprego, é na igreja, é em todos os lugares. Porque, irmãos, reclamação, ela se alastra como lepra. E
Deus coloca agora algumas coisas no meu coração no capítulo 8. Aqui mesmo. Aliás, no capítulo 20 de Números é interessante também. Olha como que são as coisas. Todos nós temos um limite. Todos nós temos um limite. Em Números capítulo 20, diz, não precisa abrir agora não, você pode ler na sua casa. Diz que Deus deu uma ordem para Moisés. O povo estava com sede. Quem que permitiu o povo a sentir sede? Deus. E aquele povo, quando estava com sede, chegava para Moisés, no capítulo 20 de Números, no finalzinho também, águas de Meribá, águas de confusão. O povo chegou para Moisés e falou: Moisés, por que você nos tirou do deserto para que os nossos filhos morressem de sede? Sendo que aquele povo já tinha visto tantos milagres, né? E por falta de água, no capítulo 17 de Êxodo, foi a mesma coisa. O povo a mesma coisa, de novo, Moisés, isso antes. Por que você nos tirou do deserto? Para nos fazer morrer de sede, para que os nossos filhos morressem aqui nesse deserto? Moisés foi lá, Deus deu ordem para ele, olha, Êxodo 17, tá? Preste atenção. Pega o seu cajado, Moisés, e na frente de todo o povo, sobe no Horebe, bate na rocha, que a água vai jorrar. Moisés subiu na rocha, bateu na rocha, e a água jorrou. E aquele povo, né, se alimentou ali daquela água para o rebanho, tudo. Só que em Números capítulo 20 foi diferente. A situação se repete. E às vezes nós caímos no mesmo erro e a situação ela se repete de novo. Às vezes a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. E Deus fala, enquanto você não tirar uma nota boa nessa prova, enquanto você não for aprovado nessa prova, ela vai se repetir. Porque lá na terra prometida eles não teriam mais que pedir água para a rocha, certo? Porque tinha riacho. O Rio Jordão tinha vários afluentes, tinha água que descia do Monte Hermon, que iria saciar a sede do povo, mas ali no deserto era confiança, é fé. Fé para acreditar no impossível. No capítulo 20, aquele povo passou pela mesma coisa. Só que ao invés da nação orar, não podia eles ter se reunido e orado? Né? Vamos orar. Pegar ali, irmão João, vem aqui comigo, vamos orar, vamos interceder, Léo, vamos dar as mãos. Erinaldo, vamos orar aqui, Michel, vamos buscar a presença de Deus. Só que em vez deles fazerem isso, eles fizeram o quê? Começaram a pressionar Moisés. Aí diz a palavra, Números 20, tá? Que Moisés e Arão foram lá na tenda do encontro. Quando eles se dobraram para orar, a nuvem desceu, a glória de Deus desceu naquele lugar. E Deus deu uma ordem para Moisés. Disse, Moisés, vá diante do povo. E você, Moisés, preste atenção. Fale com a rocha. E a rocha vai brotar água. Moisés, não tem nenhum cajado aqui para me bater, né? Mas tudo bem. Não é em vocês não, tá? E Moisés pegou ali o seu cajado com Arão. Diz a Bíblia que ele levantou para os céus aquele cajado. E no momento de fúria, ele olhou para aquele povo e falou, povo rebelde. Achou que era João Batista, né? Raça de víbora, mas não. Aquela medida era de João Batista. E ele pegou aquele cajado e bateu 2 vezes na rocha. Você acha que Deus não vai conseguir dar água para vocês dessa rocha? Bateu. A água jorrou. O povo se alimentou. Mas Deus chamou Moisés e Arão de lado e falou, por que vocês fizeram isso? Liderança da igreja, todos. E você pensa que Deus ficou bravo simplesmente porque eles bateram na rocha? A rocha foi só o ato. Mas o que estava no coração, que estava exteriorizado no coração de Moisés, veio para fora. E Deus disse, por causa disso, vocês não vão entrar na terra prometida, porque vocês não me santificaram no meio do povo. Forte isso, né? E no mesmo capítulo, em Números 20, Deus disse, olha, pede para Arão subir no monte.
Ele vai tirar as vestes sacerdotais dele e vai colocar no seu filho Eleazar. E ele vai morrer no cume desse monte, porque ele não me santificou no meio do povo. E quando eu leio esta palavra, o meu coração ele treme. Porque o temor do Senhor, ele tem que ser o princípio da sabedoria. Já estou encerrando aquilo que eu faço, tanto na minha casa, na minha família, na igreja, diante do povo, tem que ser para santificar o Senhor. Porque se eu não usar os meus dons e os meus talentos para santificar ao Senhor, eu corro o risco de ser como Moisés. De não entrar na terra prometida, porque num momento de raiva, num momento de fúria, de entrar na carne, de querer fazer as coisas na sua força e não santificar ao Senhor, não entrou na terra prometida. E eu preciso entender isso na minha vida. Tudo que eu faço, e eu sei que é difícil, é fácil? Não. Porque às vezes a carne quer falar mais alto. Às vezes a minha vontade quer falar mais rápido. Mas eu preciso entender que a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida já não é mais a mesma. Os meus comportamentos já não são mais os mesmos. Nem minha maneira de vestir tem que ser mais a mesma. Tem que ser tudo para santificar o nome do Senhor. Os meus comportamentos na empresa já não pode ser o mesmo, porque tem que ser um comportamento de cristão. E essa semana, sexta-feira, me chamaram ali numa rodinha na empresa, os meninos têm liberdade comigo, para brincar. E eles disseram: irmãos, eu não falo isso para ficar com o meu coração envaidecido, Deus sabe, não faço isso. Eles falaram: olha, aqui na empresa, o único que dá testemunho de cristão é você. E eu falei: irmãos, pessoas, não falam isso. Porque Deus conhece o coração. Ah, mas os outros faz isso, faz aquilo outro. Por quê? Porque o mundo lá fora está de olho no seu comportamento. Eles estão de olho no que você fala, eles estão de olho no que você faz, eles estão de olho em tudo em que você faz. E se você não der um testemunho de cristão, eles vão ser os primeiros a apontar o dedo para você e falar: você é crente? E olha que para Moisés, olha que interessante, o povo não sabia que Deus tinha falado para ele: fale com a rocha. O povo sabia? Não, eles estavam na tenda. Então para o povo foi normal, bateu na rocha, já tinha batido da primeira vez. Mas Deus sabia, porque Deus conhece o que está no íntimo do teu ser. Na minha casa, a maneira como eu trato a minha esposa, os meus filhos, você pensa que eu acerto sempre com eles? Não. Mas se eu não tiver a humildade para chegar para minha esposa e falar: me perdoa. Ah, mas eu falo alto. Não, com a sua esposa você não fala alto, você deve respeito a ela. Ah, eu grito com a minha mãe, eu grito com meu pai, porque eu sou assim. Não, com seu pai e com a sua mãe você deve respeito e obediência. Abaixa a sua voz. Abaixa a sua bolinha aí, porque você não é nada. O Senhor vai precisar te humilhar para você entender que você não é nada, que se não for a misericórdia de Deus. E Moisés, o homem mais manso da face da terra, não entrou na terra prometida. Deus mostrou de longe. Por quê? Porque um ato de desobediência trouxe consequências para a sua vida. E não pense que é diferente hoje, não. Atos de desobediências na minha vida trazem consequências no meu ser humano, no meu Ney,
no meu emprego, na minha casa, no meu ministério, se eu não vigiar, se eu não me posicionar, se eu não viver o evangelho da maneira como ele deve ser vivido, eu trago consequências para a minha vida. Então o deserto, eu temo escrever, mas eu não leio. Mas eu disse algo interessante, eu escrevi algo interessante aqui. Que deserto, irmão, todos nós passamos. Mas no deserto, só para a gente encerrar, nós podemos ser dois tipos de pessoas. Nós podemos ser pessoas que ferem. Olha aí na sua mente, você tem ferido alguém? Não estou falando só de igreja não, estou falando de casa, de família. Tem alguém que você feriu esta semana com atitudes, com palavra? Se você foi alguém que feriu alguém, Deus está te dando uma oportunidade para que você seja uma pessoa que cura. E às vezes você tem que curar uma ferida que você mesmo causou. Interessante isso, né? Você mesmo causou a ferida. Mas na igreja, falando de igreja, obreiros, levitas, professoras do ministério infantil, irmãos da mesa de som, nós temos que ser pessoas que curam. Nós temos que curar. Eu tenho que olhar para minha irmã, para o meu irmão, ali no fundo, toda a igreja, e eu tenho que ser uma pessoa que cura. Eu curo com uma oração, eu curo com um aperto de mão, eu curo com um abraço, eu curo com um aconselhamento, eu curo de várias formas, porque Deus me chamou para mim santificar o nome dEle. Olha a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, aonde? Na minha vida. Santificado seja o teu nome, na tua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Não prolongue, irmãos, o deserto na sua vida, não. Não prolongue, não. Porque Jesus foi 40 dias, não 40 anos. E se Ele é o meu exemplo, eu vou vencer este deserto na palavra. Meu celeiro está vazio? Senhor, glorificado seja o teu nome. Porque lá no deserto o Senhor mandava a medida diária. E eu creio que na minha vida vai ser da mesma forma. Então eu já te agradeço pelo alimento que vai vir amanhã. Eu entro na minha casa, nem todos são convertidos. Irmãos, e trabalha isso. Cadê o irmão Alexandre? Está aqui, bênção de Deus, quinta-feira trouxe a palavra. A gente faz isso, a gente traz a família. Eu já fiz isso aqui. Já trouxe minha mãe, não gosto de fazer as palavras, padrasto, falar bem baixinho, né? Meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, já trouxe todo mundo. Tem alguém aqui hoje? Não. Porque a semente você lança, traga. Agora é o tempo de cada um no seu deserto. Tem pessoas que ainda não querem sair do deserto, mas eu creio que se você está aqui nesta manhã é porque você quer sair desse deserto e você vai vencer ele em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu vou pedir para o presbítero... de qualquer coisa e que Deus permaneça na vida de todos nós. Amém.